Então, gente, vamos conversar um pouquinho, não é muito demorado, é só para a gente tirar umas dúvidas, explicar mais ou menos como é que, o que que eu tenho planejado para essa oficina, né? Ah, ela vai acontecer semana que vem, de segunda a sexta à noite, das 19 às 21 horas, tá? Perdão. Eu dividi o conteúdo em 5 partes, tá? Nós vamos ter bastante parte teórica, tá? Que eu tinha, na verdade, o curso anterior era de 3 dias, mas o pessoal pediu mais teoria, que é questão de codecs, de planos, tem informações que vocês não vão utilizar diretamente como logger, às vezes, mas que é bom vocês terem noção, né, na hora de separar material também, porque nem todo o material que vocês vão receber vai vir bem especificado, né? Então, a ideia é ter esses encontros, esses 5 encontros. O quarto encontro ele vai ser bem prático, tá? O quarto encontro, ele eu preciso que vocês tenham uma máquina à disposição com o DaVinci, se vocês quiserem participar fazendo os exercícios, tá? A gente vai fazer. O DaVinci Resolve pode ser gratuito, não tem problema nenhum, tá? E basicamente é isso, né? Vou falar para vocês assim nos 4 dias o que a gente vai ver mais ou menos, né? O primeiro dia é mais a questão teórica do trabalho do logger, como surgiu, aquela parte histórica, o que é, né? As responsabilidades que tem, o perfil do profissional que precisa ter, e a organização do fluxo de trabalho, como é que tu vai organizar a tua mesa, o que tu precisa de equipamento, essas coisas, tá? No segundo encontro, daí já vamos mais para saber como é que funciona o fluxo das imagens, dos arquivos digitais. A gente vai entrar nos codecs todos, os mais utilizados, o que eu recomendo, né? O que é legal, né? Falar um pouquinho de câmera, tá? Bem por cima, porque isso daí como não é assunto também, mas é necessário entender um pouquinho como é que essas câmeras novas trabalham, né? A resolução, taxa de compressão, né? E a questão de performance do arquivo, tá? E também a questão de proxy também, que às vezes pedem proxy para você saber exatamente como fazer e o que é, tá? O terceiro dia, a gente vai falar sobre o aspecto ratio do filme, né? Os frames, né? Como é que o mais usual no Brasil, lá fora, né? O tipo de planos, enquadramentos, né? Um pouquinho de teoria sobre como é que tu vai capturar dependendo da mídia que tu está trabalhando, a diferença de cinema, internet, televisão, né? O programa documental, ficção, essas coisas que a gente vai conversar um pouco, né? A questão das especificações de telas mais usadas, né? E as boas práticas na padronização técnica. Esse terceiro dia, ele é bem um bônus mesmo, tá? De todo dia, ele é o que mais é um bônus mesmo, onde a gente vai falar de coisas que é importante vocês terem conhecimento, para as pessoas falar com vocês, conversar com vocês e vocês saberem sobre o que está falando, tá? O quarto dia, daí é botar a mão na massa, né? É fazer o log, a gente vai abrir o DaVinci, vou mandar arquivos de áudio e de vídeo para vocês, vou ensinar vocês a fazerem log pelo DaVinci, fazer o log direto, se não tiver programa, o software, né? Vou dizer por que eu recomendo o DaVinci, porque eu gosto muito dele para fazer o log, mais do que os outros programas que são específicos para isso, né? Uh, Também o armazenamento do áudio, como tu vai captar o áudio, quem é que vai te entregar o áudio, essas coisas é importante vocês terem uma ideia, né? E no último dia vem a parte da uma revisão do conteúdo, como toda oficina, né? Vamos falar um pouquinho de responsabilidade ética do trabalho e da segurança dos dados, a importância do trabalho de vocês que principalmente na questão ética, que é a questão do segredo de Estado, né, do material que vocês vão estar, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre casos práticos. Eu tenho uma experiência de há um bom tempo fazendo log, e também sou diretor, também sou roteirista, sou um multifuncional do cinema, e eu acho que é uma coisa bem importante todos serem assim, né? Porque isso faz com que
a gente se desenvolva mais, tenha mais oportunidade de trabalhos, né? Sempre tem onde a gente se encaixar, né? E quero conversar bastante sobre isso, sobre mercado de trabalho, sobre coisas que vocês podem se inserir. Basicamente é isso, né? Também estou aberto a sugestões, né? Vocês têm lá o programa na página, né? Para saber alguma curiosidade a mais que vocês queiram que esteja dentro do conteúdo, não tem problema nenhum, né? E no primeiro dia, com certeza, vai ter aquilo lá. Oi, meu nome é fulano de tal, eu faço isso, tá? Não se preocupa, vocês vão sofrer, como todo curso, vocês vão fazer isso, né? Porque eu preciso conhecer também vocês, a experiência de vocês, o que vocês, né? O que vocês já trabalharam. Isso eu vou perguntar agora também, né? Tu, Vitor, que chegou antes, né? Fala um pouquinho de você, de onde você vem, que cidade Uhum. você é. Cara, eu sou do Rio mesmo. Na verdade, eu tenho um amigo meu que estava. Trancou total aí, ó. Peraí, deixa eu, o que eu estou fazendo. Enquanto eu estou aqui na reunião, estou renderizando o negócio aqui. Vou parar. Só se foi, Tá. para não atrapalhar. É isso, sou do Rio. Eu fiquei sabendo aí da ABC, um amigo meu, Kodato, estava dando um curso também. Aí é aquilo que você falou, né? Eu quero expandir os meus, né, meus conhecimentos, assim, meus dotes aí cinematográficos, então eu estou atirando para tudo que é lado. Tem que ser. Tá mais que correto. É que nem eu também dou aula de interpretação para audiovisual. Isso faz 15 anos que eu dou aula, né? E eu Uhum, falo para meus alunos, se vocês querem ser só ator no Brasil, vocês vão morrer de fome. Mas é verdade, tem que aprender a produzir, tem que aprender a fazer ser assistente de direção, tem que saber ir atrás do seu próprio projeto, né? uhum, Hoje todo mundo está fazendo isso, porque não dá para ficar... Nós não temos uma indústria em uhum, que a gente possa confiar num sindicato e numa categoria. Não tem. uhum, Né? Até os Estados sim. Unidos, que tu tem mais ou menos uma estrutura maior, porque a indústria cinematográfica deles é muito mais ampla que a nossa, né? Tem muito mais dinheiro Uhum, investido também, tem muito ator produzindo, tem muito ator fazendo roteiro, outros entrando em direção, né? Porque tu acaba tendo de... É o que tu gosta, tu tem que se filtrar, e para tu se filtrar e poder ganhar dinheiro, que é o importante, tu tem uhum, que aprender bastante coisas, né? é. Então, essa é mais E ou menos a como ideia. é o primeiro curso de log que eu vou fazer, né? Eu já acho que eu já conheço algumas coisas, já entendo um pouco de edição, já trabalho com edição há muitos anos. Ótimo. Mas é sempre bom botar no papel, né? Botar assim roteirizar direitinho. Óbvio que vão ter coisas novas que eu vou conhecer, né? Coisas que eu achava que era de um jeito e na verdade é de outro jeito, é melhor. Né? Eu, Uma por coisa exemplo, um que eu já vou exemplo. dizer, uma coisa que eu já vou dizer para ti, ó, de cara, existe uma coisa que é muito legal na arte, que não existe certo e errado, existe funciona e não funciona. Isso nem é É, arte, pode ser que para mim funcione muito melhor tal coisa e para ti funcione de um jeito um pouquinho diferente. Então eu acho que todo mundo dá para uhum, se adaptar, claro, saber o caminho certo, né? é, Por exemplo, tem vezes que eu estou no set que não dá tempo de eu esperar o log do DaVinci, que é muito demorado. Que o bom do log do DaVinci ele vai verificar arquivo por arquivo, frame por frame, para ver se não tem nada corrompido. Se tiver corrompido, ele vai avisar, e ainda dá tempo de tu avisar a equipe para regravar alguma cena que possa ter dado merda. Né? Isso é a grande vantagem. Mas tem sets que tu não tem esse tempo, né? Ou tem sets que é mais louco ainda, que nem um dos últimos sets que eu trabalhei, eles tinham um HD de 500 e era só o que eles tinham, então no intervalo eu tinha que passar, mas tu não consegue passar aqui todo o material no intervalo do almoço deles, né? Então, tem coisas que então tinha que ser direto, não podia passar pelo DaVinci, essas uhum, coisinhas assim. Mas a gente vai conversar bem direitinho sobre isso, que eu acho uma coisa interessante, até que tu edita para saber como tu pode pedir o teu material melhor ou como pode melhorar o material para edição, né? exatamente. Uma das coisas que eu mais me irrito, que toda empresa que eu trabalho é impressionante. Arquivo com acento. Isso nunca entendi porque que botam acento em arquivo, você cedilha, É, entendeu? Isso sempre. O DaVinci, eu estou até um pouco. Eu estou demorando para entrar no mundo do DaVinci. Eu trabalho com Premiere, já trabalhei com Final Cut,
Eu já Mas eu trabalhei com os dois acho. também. Quando eu entrei no Uhum. DaVinci, cara, eu não Tchau, troco tchau mais. o resto. É. Eu Por imagino quê? isso. Eu sou do time que está funcionando, eu não mudo. Até Sabe eu por nem quê? Sabe, gosto de vou te dar atualizar um as exemplo. coisas. Se eu vou colorir, ou se eu vou mandar para um colorista, se eu vou mandar para um cara do som, tem tudo naquela janela. A gente pode usar um único programa para tudo. Isso é a melhor Uhum. coisa. Eu fui fazer a coloração de um filme agora e eles me enviaram o XML, né, da timeline do Premiere para cá. Não abriu o slow motion. O cara teve que daí teve que pegar o slow motion, o que era slow motion, exportar o slow motion para vir para cá. Qualquer efeito que tu possa fazer, o XLM não funciona. Só o corte bruto. Corte bruto de som e vídeo, 100%. Agora, o que ele colocou de caractere, isso tudo nunca vem. E daí é muito Uhum. difícil para tu ter uma estrutura de maior ou profissional em que um vai colorir, outro vai fazer isso. Por isso que muitas grandes empresas estão adotando ele, por causa dessa facilidade. Que nem daí, quando eu terminei isso, daí eu tive que refazer um monte de coisa, e daí foi mandar para outra pessoa, e essa pessoa trabalhava com o DaVinci. Simplesmente ela tinha os arquivos lá, eu enviei os arquivos que o cara tinha feito, que era mais, uns 2, 3 arquivinhos, e ele simplesmente exportei o projeto, ele abriu o projeto lá idêntico ao meu. Isso é uma maravilha, né? A mesma coisa se tivesse dois Premiere, mas o Premiere não é muito bom para fazer coloração nem som, né? Não, a Então, coloração Premiere é fraquíssima, exatamente. é, É. né? Então, isso é uma das vantagens. Sem falar que também o log, se tu faz o log direto nele, o cara vai editar nele, tu pode Uhum. corrigir até as informações de qual plano é, sabe? A pessoa pode fazer o logger pode fazer o trabalho de um pré-editor, que nem sempre a gente tem, né? Que é Uhum. colocar direitinho de que Do plano é, de que projeto, cena tudo é, certinho, entrevistar. Eu trabalho muito com documentário, então isso quando eu né? recebo HD é uma loucura às vezes, não tem padrão nenhum. E daí com o logger fazendo isso bonitinho, fica muito mais Claro. fácil, né? Marcelo, tudo bom? Boa noite, tudo bem, né? Boa noite. Então, meu amigo, me conta um pouquinho de você, da onde? Eu gosto de roteiro e produção, né? Então, eu estou abrindo o leque de produção. Né? Ano que vem devo me aposentar, aí vou começar a trabalhar 27 em diante. Aí já estou me preparando, entendeu? De qual cidade você está falando? Do Rio de Janeiro mesmo, Do Rio São de Janeiro Cristóvão. mesmo? É, Ah, então. Eu ia eu dizer já pelo fiz, sotaque, podia ser do Rio, né? Mas é que, às vezes, por exemplo, eu tenho sotaque de Porto Alegre, mas eu moro em São Paulo. Então, isso aí não dá para desconfiar a localização geográfica com é, sotaque muito, não. eu já Né? fiz apoio de alguns curtas, né? Estou começando, né? Ah, Aí por isso que legal. eu estou começando a aprender nessa área aí. Escrevendo Cinema sempre. cinema é prática, é fazer oficina prática, é coisas que vocês vão rápidas e práticas, né? E Então, minha eu acho intenção, isso. Oi? e minha intenção também é focar nessa área de edital, né? Uhum. E eu quero formar um grupo que tenha mais de uma área de atuação, né? Sim, sim. Entendeu? Aí eu já estou, né? Uma área que O vocês podem. contato, anoto o nome das pessoas, Uhum. Uma área que vocês entendeu? podem conseguir uma coisa bem legal é fazendo logger e editando mesmo. Sabe por quê? Porque vocês vão ter duas funções, dois cachês diferentes, bem É, distintos. Vocês vão estar no set, conhecendo o set, para a hora de editar é muito melhor. Né? Vocês vão ver o que o gosto ou não gosto do diretor. Vocês vão poder classificar os arquivos do jeito que vocês quiserem, ficar mais fácil para vocês. É muito mais tranquilo. E o set do logger é muito tranquilo, é ficar no canto afastado de todos o tempo inteiro, né? Mas ele é legal porque ele é uma forma também de colocar o editor dentro do set, né? Já é. com um trabalho, não ficar lá só olhando e que daí não vão pagar cachê, né? Já é difícil pagar cachê, ainda mais só para olhar, não vou pagar, né? Então, mas é bom que dá para agregar funções, né, que uma só soma a outra, É. né? Que nem o editor que faz coloração também, isso é muito legal. Ele faz a edição toda e depois vai para a coloração.
Daí, se ele for para finalização, já é finalização. Já são 3 etapas que tu, teoricamente, teria que estar recebendo por 3 etapas. Às vezes, depende muito no Brasil, depende muito do tamanho do projeto, né? Mas é legal que são áreas muito, né? Até assistente de câmeras, tudo isso é muito legal para vocês pegarem, né? Porque você não está dentro do set conhecendo as pessoas. E uma coisa assim, seja o Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Vitória, política, meus amigos. É isso que funciona no mundo. É vocês conhecerem as pessoas, trabalharem com as pessoas, né? E falar, tem aquela panelinha. Tu tem que entrar nas panelinhas de uma forma ou de outra. E tu não consegue entrar nas não, só com network, mostrando trabalho, né? Essa que é a verdade. Porque, assim, por exemplo, quando um cara se forma em médico, direito, eles vão lá e mostram, meu diploma da PUC, meu diploma disso aqui. A gente não, né? A gente, já fez isso, já fez aquilo, fez aquele outro, blá, 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 fiz curso aqui, aprendi isso aqui, já estou aperfeiçoando aqui, mas não é uma coisa tão direta, né? Então, quanto mais coisas vocês conhecerem do set, melhor mesmo, né? Se vocês forem fazer a matrícula, vocês estão muito bem-vindos, né? Acredito que vocês vão gostar, vão ser 5 dias, passa voando, eu nem vejo a hora passar, né? Mesmo as aulas mais teóricas, assim. Qualquer dúvida, se tiver, você pode perguntar, não tem problema nenhum. Coisa que quiser acrescentar, que você acha que não é exatamente assim, que para vocês funciona diferente, eu quero saber, né? Que nem eu estava falando antes com o Vitor. Algumas coisas que a gente pode não ser exatamente como deveria ser, mas é o que funciona, né? Então, às vezes, tem muito disso porque uma coisa é a teoria, né? Que eu sempre, antes de entrar como professor desse curso, eu falei que eu tinha um ranço com faculdade de audiovisual. Por quê? Porque eles são muito lindos com a teoria, gente. E daí, quando eu vou pegar os estagiários para fazer um filme com cinema, eles se sentam na caixa de não, eu fui pago para ser o câmera. Não, é para isso. Ou pior ainda, tá, mas cadê o assistente do assistente do assistente? Dando um exemplo bobo, né? Então, porque é prático, né? E vocês vão trabalhar com equipes de 5, 6 pessoas, 7 pessoas, 15 pessoas, né? Depois 100 pessoas, dependendo do projeto, vai aumentando, mas o normal, assim, de cinema independente é bem pouco, equipe bem reduzida. E o blogger não tem como ser substituído, a não ser que seja uma loucura do diretor e do câmera, porque ele não tem como estar fazendo a gravação e passando os dados com cuidado. E se tu passar os dados sem cuidado, já era. Né? Até porque envolve, às vezes, dependendo dos atores, da equipe contratada, uma diária custa, sei lá, muito dinheiro. Se o log faz o negócio errado, joga tudo fora. Exatamente. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Teve E vocês têm que brigar muito para fazer o log e a cópia dentro do set, mesmo que leve 3 horas depois que o pessoal foi embora. Isso eu vou conversar com vocês bastante na aula, porque já aconteceu comigo de sair, ser assaltado. Por sorte, não levaram o HD com todo o filme, porque eles não quiseram que eu ficasse fazendo lá. Vai fazer no hotel. Só que entre o hotel e a gravação... Aconteceu comigo no Chile. Isso aconteceu. Roubaram minha câmera no Chile. E assim, eu perdi uma manhã de filmagem, mas se eu não estivesse fazendo log todo dia, regradamente, eu teria perdido 5, 6 dias de filmagem. Então, por isso, assim, é uma coisa que vocês têm... Eu não saio mais de série sem fazer 2 cópias. Vai dar 2 horas, eu vou fazer o quê? Né? Vou fazer o quê? Tem que ser feito, porque senão uma pessoa fica com uma cópia e tu leva a outra cópia. Porque senão, tem que ter uma segurança, porque no momento que tu perder uma coisa dessa, já era, né? Foi o filme, ter gravado de novo é muito mais caro do que ficar 1 horinha a mais. Né? E são 2 cópias do original, né? Porque tem muita gente que faz cópia da cópia. Não, depois se faz, mas assim, o mínimo tem que sair com 2 cópias e 2 cópias em lugar diferente, não pode carregar as 2 cópias, senão não adianta nada. Não, foi muito sorte do assalto, porque a gente era no Rio, e a gente estava ali no centrão, gente, ali perto da Cinelândia, o Atlântico, ali no Atlântico, né? E o que aconteceu? Estava eu e o assistente de fotografia e o dono da câmera, né? Daí eu vou largar o carro ali no estacionamento. Eles, me larga na porta. Não, vamos comigo, para não voltar sozinho. Eu estava com meu MacBook Pro,
com o meu iPad, estava com o iPhone, com tudo e com todo o filme. A sorte que eram uns cracudos, que eles pegaram R$200 do menino e pegaram o meu iPhone velho, que era do ladrão mesmo, que era um 12 mini, que nem ligava mais direito. Né? Foi E sorte ele mesmo, entreguei hein? o iPhone na hora, porque eles olham o iPhone, ai meu Deus, né? Então ele entregou R$200 para quem está precisando ali para comer no Porra, desespero. Foi foi um hoje, eles se kit. mandaram. Foi a sorte. Se Foi eles sorte fossem olhar a mesmo. minha mochila, já Se fosse era. ladrão mesmo, fosse Não ladrão, se fosse ainda ladrão bem. mesmo, né? E já era. Né? Mas é isso, gente. Então, Mas, vocês né, estão convidados. Oi? para o logger, qual Hum. habilidade técnica é que você recomenda da pessoa ter? Paciência. É um trabalho lento e tem que ser um pouquinho cuidadoso e minimalista na questão de separar as coisas, organizado na mesa, essas coisas são muito importantes. Se refere Organização. informática, não precisa não, né? Se refere Não, informática. não, 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 não. O que eu vou passar para vocês de informações de vídeo é o suficiente. Né? Porque você simplesmente vão passar de uma máquina para outra. É importante vocês saberem como funciona a máquina de vocês. Eu vou, né? Eu vou ser, como é que eles falam? Eu vou fazer propagandinha da maçãzinha, porque eu acho que para vídeo e para essas coisas ele é muito melhor do que o Windows, toda a vida. Né? E pela durabilidade, por exemplo, meu MacBook Pro é de 2020, é o último que teve com o sistema da Intel. E ele está fazendo coloração em 4K aqui, ó, tinindo, sabe? Então dura muito o equipamento, é um preço, é um investimento alto, mas que tu compensa no decorrer. Já tem Vou amigos comprar, meus que como. Oi? vou comprar ano que vem, juntar o 13º, medo da mulher, para ano que vem. É um bom investimento. É caro, né? Mas é um bom investimento, sim. Né? Então, não precisa ser o de ponta, sabe? Vocês podem comprar o mais antiguinho. Né? No final do final, eu dou uma recomendação de equipamento mesmo para vocês terem uma mesinha bem eficiente, porque muitas vezes vão ter que alugar coisas, né? Outras vezes não. Mas é sempre bom ter equipamento de vocês. Se eles tiverem computador, se eles tiverem o computador deles e as coisas deles, sempre preferem usar o deles do que de vocês para não. E se forem usar de vocês, vocês têm que alugar para o pessoal, tá? Isso é uma dica que também eu dou para vocês. Porque bem ou mal vocês vão estar fazendo um desgaste no equipamento e esses riscos de sair na rua por aí, né? Então, é isso. No sitezinho lá, vocês têm o endereço, né? Ali do ABC Cinema Cursos, né? É abccinemacursos.org.br. Lá eu tenho o curso de Logger, né? GME, Gerenciamento de Mídias Audiovisuais, né? Tem só duas coisinhas erradas ali que eu já vou pedir para eles corrigir, que tem 3 encontros, mas são 5 encontros. Lá tem as datas embaixo, dá para ver direitinho. E também a bibliografia, um deles ali não existe mais esse livro, nunca mais encontrei. Que é a gestão de mídias digitais, né? Que é do Senac. Não encontrei mais esse livro, então nem adianta colocar ali, eu vou tirar. Se vocês encontrarem, eu agradeço. Né? Eu tinha esse livro e me roubaram na minha mudança e fazer o quê? Foi uma caixa de livros meu, foi toda desaparecida. Né? Então é isso, gente. Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem falar? Certinho, ok. Então, tá. Espero ver você segunda-feira, então, vocês dois, e a gente vai se falando, então. Qualquer coisa, dá um grito ali no pessoal que a gente conversa, tá? E se no programa tiver alguma coisa que vocês queiram, acho mais interessante ressaltar, podem avisar, tá? E daí, se eu precisar de fazer uma pesquisa mais ampla para mostrar para vocês, eu faço para poder explanar, tá? Mas eu fiz basicamente os 3 encontros normais padrão e mais 2 de uma parte mais técnica de tela e de codecs, que eu acho que é importante vocês terem conhecimento. Ok? Show. Então é isso. Tenham uma boa Obrigadão. noite, gente. Agradeço Boa a noite, presença de queridos. vocês. Espero ver vocês dois segunda. Até.